Então nós estamos iniciando hoje essa série que se chama Cristianismo Básico, que ela é baseada nesse livro. Quem gosta de ler já anota, Cristianismo Básico, de John Stott. Para mim, se não é o melhor, um dos melhores teólogos contemporâneos da atualidade do mundo, escreveu esse livro. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito sobre a pessoa de Cristo, amém? Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o versículo de número 16, 17. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Amém? Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito sobre a pessoa de Cristo. Eu queria a sua atenção. Talvez essa pregação vai ser um pouco mais intro. Se você tem caderno, se você gosta de anotar, fique à vontade, seu bloco de notas. Se Deus falar com você, por favor, guarde isso. Existe algo do Senhor aqui para falar com você. Essa conversa que está acontecendo aqui entre Jesus e os discípulos é uma conversa tão necessária para os nossos tempos de hoje. Afinal, se eu tivesse a oportunidade de olhar para você e perguntar quem é Cristo, qual é a sua resposta? Ou qual seria a sua definição sobre a pessoa de Cristo? Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm muitas opiniões sobre quem é Jesus. Pensadores, filósofos, eles falam muito sobre a pessoa de Jesus. Existem pessoas que aceitam a divindade de Jesus, existem pessoas que aceitam Jesus como um grande ser humano, e existem pessoas que negam a existência ou a própria pessoa, que daí nesse caso é um monte de pessoa meio que doente mesmo, quem nega a existência, tá? Quem nega a divindade daí é porque não acredita na divindade de Jesus. E a verdade é que naquela época as pessoas estavam falando muitas coisas sobre Jesus. Tinha alguém que estava dizendo que ele era um profeta, outros estavam dizendo que ele era Jeremias, outros estavam dizendo que ele era Elias. Ou seja, as pessoas tinham muitas opiniões sobre quem era Jesus. E embora muitas definições sobre quem é Jesus possam fazer parte da pessoa de Cristo, algumas delas não conseguem responder assertivamente, como por exemplo: Jesus é um cara amoroso, sim ou não? Vamos junto. Jesus é um cara amoroso, sim ou não? Mas só isso não define a pessoa de Jesus. Jesus é um cara que perdoa, sim ou não? Sim, mas só isso não define a pessoa de Jesus. E então Jesus olha agora para os seus discípulos e pergunta para eles: essa é a opinião das pessoas, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquela hora é como se Jesus olhasse para Pedro e dissesse: é isso que eu sou. Eu sou o Deus encarnado. Eu sou a revelação de Deus no corpo humano. Eu sou a profecia cumprida. Eu sou isso. E aí ele olha para Pedro, elogia Pedro. E aqui existe a definição de quem é Jesus. Jesus é a pessoa de Cristo. E você sabe, meus amigos, que tem várias coisas que nós podemos descobrir por conta de uma curiosidade que é natural da gente. Você conhece pessoas que são extremamente curiosas. Umas são mais, outras são menos. E a curiosidade é algo que faz parte da nossa natureza.
Sabe, tem algumas pessoas que eu gosto até de brincar assim, que eu olho uma coisa no celular e bloqueio, como se eu tivesse visto algo, só para que ela chegue do meu lado e diz, deixa eu ver. Não tem nada, eu só estou brincando com a pessoa. Você conhece alguém curioso nesse nível? Que fica fazendo perguntas, que fica pesquisando, que quer saber das coisas, é quase um xereta. Claro que aqui não tem ninguém. É verdade, amém, aleluia. Então, nós somos curiosos. E esta curiosidade que habita em nós, ela faz descobertas maravilhosas. É assim, inclusive, na história da humanidade. A curiosidade dos homens foram fazendo descobertas maravilhosas. A luz. Gente, olha só, a gente falando sobre a luz, né? A luz elétrica. Uma curiosidade de um homem trouxe a luz elétrica. Gente, a roda. Dá para acreditar que não existia roda antigamente? A roda, gente. Ar-condicionado. Quem é que vive sem ar-condicionado, pessoal? Alguém consegue viver sem ar-condicionado? Tem uma pessoa. Mas a maioria talvez não consiga viver sem ar-condicionado. Existem várias descobertas que a nossa curiosidade nos leva até chegarmos nessas descobertas. Mas a revelação da pessoa de Cristo é algo que nós não podemos descobrir através da nossa dúvida. A revelação da pessoa de Cristo só aconteceu porque Deus quis se revelar a nós. Se o homem quisesse, tentasse e passasse uma vida inteira tentando descobrir a pessoa de Cristo, ele não conseguiria. Porque Cristo se revelou a nós porque Ele mesmo quis. Não há outra explicação. É exatamente por isso que hoje nós podemos ter acesso à pessoa de Cristo. Sabe que tem uma expressão da teologia que ela diz que a revelação de Deus acontece de duas formas. Ela acontece através da natureza, que é onde você olha, né? Você já olhou o arco-íris? Você olhou o arco-íris e disse, nossa, Deus existe. Você acorda de manhã e vê o sol bonito, radiante. E o que você diz? Deus existe. Aí você olha para a lua e você diz, Deus existe. Quando você pega a estrada para viajar, essas estradas que tem paisagem bonita, tá, gente? Você olha para essa paisagem e o que é que você diz, meu amigo? Deus existe. Mas também existe uma revelação que é mais profunda e maior, e esta é a revelação de Deus na pessoa de Cristo. E a Bíblia diz que pelo poder da palavra de Deus, as coisas existiram. Deus decidiu falar. E olha como é diferente. A sua palavra, quando você fala algo, cria alguma coisa? Talvez uma contenda de vez em quando, né? Boquinha de conflito. Talvez é isso que você consegue criar. A nossa palavra, a nossa fala, ela não tem o poder de criar as coisas. Ela pode até gerar emoções nas pessoas, não é? Dia dos Namorados está chegando agora. Pessoal que está só se trovando, esse é um bom momento, tá, pessoal? Para andar direitinho, pedir a bênção do pastor, assumir essas coisinhas tudo, tá? E o pessoal que já namora, já é casado, também é bom renovar assim os elogios nessa época do ano, tá? A nossa palavra não tem poder de criar algo, mas a palavra de Deus tem poder de criar as coisas. Quando você olha para o livro de Gênesis, você não vai encontrar a Bíblia dizendo assim, e Deus fez, porque Ele não colocou a mão. A Bíblia diz que Deus falou. E através da fala de Deus, tudo se criou. Inclusive a pessoa de Jesus foi criada. Quando nós olhamos para a atualidade que nós vivemos hoje, nós vamos ver que nós fomos nos tornando reféns de muita coisa, meus amigos. De muita coisa. Parece que a gente foi perdendo essa curiosidade de conhecer mais Jesus.
A gente foi perdendo essa curiosidade de conhecer mais a respeito da pessoa de Cristo. A gente foi perdendo esse desejo e esse anseio, e nós começamos a procurar essas coisas através da estrutura. Mas a verdade é que nós não precisamos mais de estrutura. Nós precisamos mais da palavra. E a palavra é o próprio Cristo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer no livro de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ele era Deus. E depois em João 1,14 a palavra vai dizer: e o Verbo se fez carne entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como de um unigênito. A expressão máxima de Deus está revelada na pessoa de Cristo. Está revelada na pessoa de Cristo. Nós não precisamos de mais LED. Nós não precisamos de mais estrutura. Nós não precisamos de mais eventos. Nós precisamos de uma relação real com a presença e a pessoa de Jesus. E eu não estou dizendo que é errado fazer evento. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não levem para esse lado. Afinal, isso aqui também é um evento, tá? Isso também é um tipo de evento. Eu não estou falando que tem problema, nós fazemos tantas coisas, e o Propção vai fazer, até para daqui a pouco vocês não pegaram cortes dessas pregações e disseram assim: o Isma pregou e agora está fazendo o que ele pregou contra. Eu não estou pregando contra um evento, eu estou pregando contra nós, que dependemos dessas coisas para termos crescimento espiritual. Vocês estão comigo, amém? Se é verdade, meus amigos, que o cristianismo básico começa na pessoa de Jesus, isso precisa nos trazer interesse. Isso precisa trazer algum tipo de curiosidade no nosso coração, porque existe a iniciativa primária de Deus, mas você precisa dar uma resposta a isso. Você precisa. Você também precisa responder ao desejo de Deus de se revelar aos homens, de revelar a sua identidade e de se mostrar para a gente. Por mais que toda a iniciativa seja de Deus, você precisa responder essa iniciativa de Deus. Não dá para a gente dizer que nós queremos sentir mais a presença de Deus, amar mais ao Senhor, e nós ficarmos parados. Não tem como. Gente, alguém aqui que é casado, por favor, levante sua mão. Deixa eu encontrar você. Então tá. Me diz uma coisa, minha irmã querida. Você acha, que eu espero que os homens tenham tomado iniciativa, né? Você acha que o seu esposo, ele teria dado continuidade no relacionamento se você não desse uma resposta? Você acha? Sim ou não? Misericórdia, irmã. Olha só, calma lá, calma. Um relacionamento funciona dessa forma. Existem respostas, e elas precisam ser positivas, inclusive, para que isso continue. O desejo de se revelar aos homens foi de Deus, mas existe uma resposta que é sua, e é você quem decide. Não é o seu líder, não é seu pai, não é seu tio, seu avô, nem o seu namorado ou a sua namorada que decide por você. É você que diante do Senhor diz se você deseja e se você quer conhecer mais desse Jesus. Você gostaria de conhecer mais Jesus, amém? Eu quero abordar 3 coisas aqui que são extremamente importantes para a gente sair desse lugar dizendo assim: essas coisas fazem parte da pessoa de Cristo e eu preciso guardar isso no meu coração. Amigos, você chorou na hora do louvor. Você vai chorar mais depois porque vai ter mais música.
vai ter um movimento que está nascendo aqui na nossa galera, que é o Revival Night. O pessoal bota em inglês que parece ficar mais bonito, né? Poderia ser só o culto da oração, mas culto da oração não é legal. Aí a gente diz o quê? Revival Night. Que a galera vai subir lá, vai ser um chabareda lá. Mas só existe algo que vai nos manter firmes no Senhor. É o nosso conhecimento de Cristo. É o nosso conhecimento de Cristo. Quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais isso altera a nossa vida, amém? A primeira coisa que nós precisamos nos atentar quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, e aqui eu estou pregando e eu estou deixando o tema de casa para você que quer conhecer a Cristo. E sabe o que é mais legal? Eu não vou poder medir. Eu não vou fazer um questionário depois para saber quem fez isso ou não. Mas a primeira coisa que eu preciso me atentar, se de fato eu desejo conhecer a pessoa de Cristo, eu preciso identificar quais são as suas afirmações. Quais são as afirmações desse Cristo, o que Ele tem a dizer sobre si mesmo? E olha a audácia desse Jesus. Você conhece alguém que fica se autoelogiando? Sabe? Eu sei que você conhece. Não precisa citar nome, não precisa apontar. Sabe aquela pessoa que fica se autoelogiando? Que chega uma hora que às vezes a vontade é de dizer: tu não é tudo isso. Por quê? Porque sim, existem pessoas que ficam se autoelogiando, se autoafirmando. Porque eu fiz, porque eu sou, porque eu não sei o quê, porque não sei o quê, porque fui, porque não fui. Mas Jesus fez isso. A diferença é que de tudo que Jesus afirmou, de fato Ele era. De fato Ele era. Quando nós olhamos a forma como Jesus ele foi se relacionando no decorrer dos anos que Ele estava no meio dos humanos, Ele por várias vezes dizia: eu e o Pai nós somos um. Jesus inclusive ele plantou várias crises nos fariseus, porque ele em um encontro perdoou pecados. E aí o que acontecia? Os fariseus eles olhavam e diziam assim: quem esse homem pensa que ele é? Não é só Deus que tem poder de perdoar pecados? Pois Jesus ele se colocava nesse lugar afirmando a si mesmo de que sim, Ele era o Cristo, Deus encarnado. Responda para si mesmo: quais são as afirmações de Jesus que você conhece? Se você precisasse responder agora, ou escrever, de quais afirmações que Jesus escreveu que você lembra? Quais? Quais são os encontros que Jesus teve e Ele disse assim: eu sou, eu sou, eu sou? Porque Ele disse isso muitas vezes. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse que Ele era o pão da vida. Ele também disse que Ele tinha uma água e que quem bebesse dessa água jamais teria sede. Jesus estava a todo momento fazendo afirmações de si mesmo, e era através dessas afirmações que as pessoas acreditavam nele. Quais são as afirmações de Jesus que você conhece? E por que é que eu preciso conhecer, Isma, as afirmações de Jesus? Porque se eu não conheço as afirmações de quem Ele mesmo disse que Ele é, eu corro risco de me relacionar com sentimentos de coisas que acontecem aqui dentro. O louvor é bom aqui, gente. Eu tava brincando hoje quando eu cheguei, tava o Pedro e o Benhur, e eu disse assim: cara, é que com 2 músicos bons, voz, violão e teclado, fica muito bom, cara. Não tem como. Então tem muita coisa que pode acontecer aqui, que isso é muito boa, gente. Gente bacana. Tem alguém bacana do teu lado? Claro que tem. Daqui a pouco tá até um amorzinho da tua vida aí do teu lado.
Os guris se cuidam, meu. Nós precisamos, meus amigos, nós precisamos olhar para a pessoa de Cristo e nos perguntarmos quem Ele disse que Ele é. Porque se nós não sabemos responder quem Ele disse que Ele é, nós corremos o risco de acreditar no que as pessoas dizem sobre Ele. E aí quando você entrar na sua faculdade, alguém está dizendo algo sobre Jesus. E aí quando você entrar no seu trabalho, alguém está dizendo algo sobre Jesus. E talvez até alguém muito bem intencionado pode estar falando sobre Jesus, mas de uma forma muito rasa. Eu quero deixar um tema para você. Hoje nós estávamos na aula do college. Um professor, o Lucas está muito animado, obrigado Lucas. E o professor, ele estava ensinando sobre várias coisas tão importantes, gente. E uma das coisas que ele disse foi que um dia um pastor sentou com ele e disse assim: fulano, o que tu tem ensinado lá na tua igreja? Onde tu tá? Quais são os ensinamentos? Tu sabe todas as ordenanças de Jesus? E ele disse assim: não. E ele disse: mas Jesus não disse que era para ensinar todas as suas ordenanças? Se tu não sabe elas, o que tu está ensinando? E ele diz que a partir daquilo eles começaram um estudo sobre o Sermão do Monte. Mateus 4, 5 e 6. Eu quero deixar como tema de casa para todos vocês aqui. Primeiro, lê Mateus 4, 5 e 6. E depois, pode ler os 4 evangelhos também, que vocês vão encontrar bastante coisa lá sobre quem é a pessoa de Jesus e a sua afirmação. A segunda coisa, para mim seguir adiante, é que se eu quero me relacionar com a pessoa de Cristo, eu preciso ter certeza sobre o caráter de Cristo. Você já conviveu com alguém sem caráter? Já? Quem é que já conviveu aqui? Gente sem caráter. Gente sem caráter. É sem caráter. Fala e não cumpre. Promete e não vai. Sabe, gente, é tão difícil quando você começa a olhar para alguém que você tem um primeiro encontro e essa pessoa parece ser alguém tão legal. Conta tudo, sabe falar de tudo. Sabe aquela pessoa? Eu tenho um iate, tenho uma casa no Village Firenze, no Alphaville, e uma na praia, e também um apartamentinho em Gramado. E não tem problema ter essas coisas, mas essa pessoa está mentindo. E aí o que você vai descobrindo? Que você não consegue, não pode. Gente, não tem como você acreditar mais nessa pessoa. Isso vai descredibilizando o que ela vai te falando, ao ponto, meus amigos, de tu dizer assim: cara, é uma pessoa legal, falou, foi bonito, mas não sei se é verdade. Não sei se o que ela está falando é verdade. Quando nós convivemos com as pessoas e nós encontramos alguém que tem caráter, nós vamos identificar que tudo que aquela pessoa fala é verdade. E que bom que a gente conhece gente com caráter, amém? Inclusive tem um monte de gente aqui que tem caráter, em nome de Jesus, a maioria, quase 100%. Gente, isso aqui é mais para os meninos, eu acho, eles vão entender um pouco melhor que as meninas. Eu já disse que Jesus era alguém que falava muito de si, né? E ele era tudo mesmo que ele dizia. Quem conhece o jogador Romário aqui? Se tu é mulher, conhece, pode levantar a mão também. Conhece o jogador Romário? Você sabe que o Romário, cara, ele fez assim, ele teve algumas falas tão polêmicas, né, cara? Tirando a que ele disse que ele era Deus, tá? Depois ele tentou até desmentir num programa e os caras pegaram ele, né? Mas ele falou tanta coisa, que ele era o rei, que ele era o melhor atacante, que ele não sei o que e tal. E aí isso virou um jargão. Então quando tem um vídeo do Romário na internet, você vai ler os comentários das pessoas é tipo assim, ó, Romário dizia e fazia o dobro. Porque ele era tão fiel em si mesmo e na sua habilidade, que ele cumpria o que ele dizia. Jesus era tão fiel no seu caráter que todas as suas afirmações, gente,
todas as suas afirmações devem ser levadas em consideração, porque tudo o que foi prometido foi cumprido. E o que falta ainda também será cumprido, que é a volta de Cristo, amém? Tudo será cumprido. O seu caráter, ele é inabalável, irrepreensível. Meu amigo, a pessoa que você conhece, que você diz que tem um bom caráter, tá? Essa pessoa que você diz tem um bom caráter, até essa pessoa que tem um bom caráter pode falhar em seu caráter. Porque o caráter dessa pessoa não é inabalável, não é irrepreensível, não é. Então sim, alguém pode em algum momento dizer algo para você e isso não virar uma realidade ou uma verdade. Quem me conhece aqui há mais tempo, eu vou fazer uma pergunta e sejam muito verdadeiros. Se eu disser que eu vou chegar no horário, vocês acreditam? Tá, vamos de novo. Se eu disser que eu vou chegar no horário, vocês acreditam? Sim ou não? Por quê? Porque isto é uma calúnia. Isso é uma calúnia, meus irmãos. Vocês estão levantando uma calúnia contra mim. Porque de fato, meu amigo, eu vou falhar no meu caráter, infelizmente. Talvez, inclusive, já me perdoem, pode ser que eu minta para vocês. Puxa vida, que droga. Pode ser que um dia eu diga que eu vou ir e eu não vou ir. Pode ser que um dia eu prometa algo e eu não cumpra, porque por mais que eu tente olhar para o Evangelho e colocar a minha vida dentro dele, pedindo para o Senhor, Senhor, me corrige, me muda, nós fomos picados por algo que se chama pecado. Existe uma infecção na nossa vida espiritual, e essa infecção não nos permite ter um caráter pleno. Mas existe sim um que possui um caráter que é pleno. Escute só o que eu quero dizer para você que está aqui. Talvez um dia o seu pai lhe prometeu algo e ele não cumpriu. Talvez um dia sua mãe prometeu algo para você e ela não cumpriu. Talvez algum dia um homem ou uma mulher prometeu algo para você, até mesmo dentro de um relacionamento, e essa pessoa não cumpriu. Não cumpriu porque o caráter dessa pessoa não é irrepreensível. Mas eu preciso dizer algo para você também, que todas as coisas que Cristo diz ao seu respeito e que todas as coisas que Ele deixou escrito na sua palavra, Ele vai cumprir, porque o caráter dele é perfeito. O caráter dele é perfeito. E quando nós nos relacionamos com o caráter de Cristo, nós olhamos um caráter que é perfeito. O seu caráter possui amor, o seu caráter possui santidade, o seu caráter possui humildade, o seu caráter possui obediência, misericórdia, justiça, verdade, compaixão, mansidão, fidelidade, perdão. O caráter de Cristo, meus amigos, ele é perfeito. E quando eu me relaciono com o caráter de Cristo, você sabe que tem até uma música que eu acho que diz que eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu lembro que Ele me ama. Porque o caráter de Cristo, Ele me ama e Ele nunca vai deixar de me amar. E para nós finalizarmos aqui nessa noite, o terceiro ponto que eu preciso falar com vocês, e eu preciso muito da sua atenção agora, é a respeito da ressurreição de Cristo. Primeiro, se eu de fato quero conhecer a pessoa de Cristo, eu preciso conhecer as suas afirmações sobre si mesmo. Segundo,
Eu preciso conhecer o caráter de Cristo e confiar nele. Não como eu confiei no caráter de um homem, de uma mulher, mas no caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo, ele é verdadeiro. Mas esse ponto eu quero finalizar ele. Por favor, me dê 5 minutos e eu vou finalizar essa mensagem. Se é verdade que Jesus ressuscitou, e nós cremos que ele ressuscitou, amém? A pessoa de Jesus é uma figura única e incomparável. Nós não estamos falando aqui, e existem muitos homens e mulheres que passam por períodos muito difíceis na sua vida. Uma forte crise espiritual. Alguém que passou anos e anos num deserto, sabe? Muitos anos num deserto. Muitas dificuldades. E essa pessoa sobreviveu de uma certa forma essas tentações. Esse período de deserto, esse período difícil. Essa pessoa é de uma certa forma um sobrevivente. Sabe, talvez tenha alguém, ou é você, ou algum familiar seu, que passou, gente, por algo muito ruim na sua saúde física. Vamos lembrar, infelizmente, da época do Covid, gente. Quantas pessoas que nós amamos e nós conhecemos ficaram muito, mas muito mal. E dá para olhar para essa pessoa e dizer assim: você é um sobrevivente. O Jackson aqui da igreja, ele não está aqui hoje, né? O Jackson, gente, é um sobrevivente. Na época do Covid, coitado daquele cara. Ele ficou internado. Tinha um pastor, coitado, o pastor mandou até uma mensagem de despedida para ele um dia, dizendo assim: cara, não sei se tu vai ler essa mensagem ou não, de tão mal que esse cara tava. Mas nós não estamos falando de alguém que suportou uma doença. Nós não estamos falando de alguém que suportou um tempo ruim. Nós estamos falando de alguém que venceu a morte. Nós estamos falando de alguém que ressuscitou, meus amigos. E se é verdade que isso aqui é tão impactante, nós deveríamos pensar na ressurreição de Cristo, de fato, no impacto que ela tem. Porque eu perguntaria para você: qual é a outra pessoa na história da humanidade que ressuscitou? Talvez você poderia até me citar Lázaro, que ressuscitou com o próprio poder de Jesus. Mas Lázaro ressuscita e morre depois. A única pessoa na história da humanidade que morreu, ressuscitou e não conheceu mais a morte foi Jesus. Foi Jesus, isso precisa animar você. Foi Jesus. E isso precisa ter um impacto nas nossas vidas. Mas por que isso precisa trazer um impacto? Porque é exatamente isso que faz você ser salvo. Você sabe por que você é salvo? Não é porque você canta bem. Até porque senão, coitado de quem canta mal. Não é porque alguém prega bem. Não é porque alguém é líder de algo. Não, não é. Nós somos salvos porque um dia Cristo venceu a morte e nos deu a salvação. É por isso que nós somos salvos. E nós precisamos sim olhar para o triunfo da ressurreição de Jesus. E não só a gente olhar para um amigo e dizer assim: tu vê, né? Jesus ressuscitou. É tão indiferente, meus amigos, para algo que é tão único. Sentar numa roda de conversa e tratar isso como algo que é normal não faz sentido. Sabe, nós deveríamos conhecer homens e mulheres que, ao refletirem sobre essa verdade, lágrimas dos olhos verteriam. Porque essa é a verdade que muda a nossa vida. Eu quero falar aqui sobre alguns aspectos que nós precisamos entender para que isso cada vez mais cresça nessa cachola. Sabe, às vezes dá vontade de pegar assim. Pede licença para a pessoa que está do seu lado, faz isso assim, bem devagarinho, tá? Faz assim. Tem que fazer barulho. As gurias, pode ir com calma, guria. Sei que vocês estão com o cabelo arrumado. Amei, que tá, beleza. Nós não podemos tratar isso com indiferença. E eu queria que você
observasse essas coisas e você deixasse essas coisas caírem no teu coração e elas começarem a germinar. A ressurreição de Cristo, ela é algo impactante, porque o túmulo de Jesus está vazio. E embora isso pareça tão óbvio, a verdade é que isso não é tão impactante para nós, porque não fomos nós que depois de ele ter morrido, crucificado, ter sido levado para um túmulo, fomos até aquele túmulo. Mas foram duas mulheres que, indo naquele túmulo, porque queriam só fazer algo simples, elas só queriam ungir o corpo do seu Senhor. Mas quando elas chegaram lá, aquele túmulo estava vazio. Depois que elas saíram daquele túmulo, 2 discípulos foram até aquele túmulo, Pedro e João. E quando eles chegaram naquele túmulo, as vestes em que Jesus havia sido retirado daquela cruz estavam intactas, mas o corpo dele não estava lá. Como é que Jesus saiu daquele lugar? Se ele tinha sido colocado dentro daquele túmulo, com roupas. A verdade, meus amigos, é que quando os discípulos chegaram naquele lugar, encontraram as roupas, mas não encontraram o corpo, naquele momento, eles sabiam que Jesus havia ressuscitado. Porque quando Cristo ressuscita, Ele não ressuscita no corpo que morreu, mas ressuscita num corpo glorificado já. E é exatamente por isso que a Bíblia vai dizer que depois, meus amigos, depois, esse cara atravessou paredes, porque de fato as roupas denunciavam de que ele estava vivo. A verdade de que Cristo ressuscitou também é testificada, porque muitos viram ele. E por fim, porque a vida dos discípulos foram transformadas. Eu quero convidar você a ficar em pé. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. Os discípulos viram coisas incríveis, sobrenaturais e extraordinárias. Mas a verdade é que esses homens, eles foram outros depois da ressurreição de Jesus. Foram tão outros que decidiram doar as suas vidas, meus amigos. Decidiram morrer em prol do Evangelho. Decidiram viver uma vida em continuar levando a verdade de que Jesus é a pessoa de Cristo. Quando você se encontra aqui, em torno dessa palavra que é o Evangelho de Jesus, o que isso significa na sua vida? O que isso significa para você? O que isso pode impactar no seu dia a dia? Porque se é verdade que eu quero conhecer a pessoa de Jesus, isso precisa moldar as minhas afeições, isso precisa moldar a minha devoção, isso precisa moldar as prioridades do meu dia, porque senão não é verdade que eu quero conhecê-lo. Eu vi algo esses dias numa pregação, e eu quero repetir para vocês e nós vamos orar. Mas eu queria convidar que você fechasse os seus olhos para escutar isso. Eu queria pedir que você deixasse isso entrar no seu coração, para você entender o que é o impacto da ressurreição de Jesus. Feche seus olhos, fique atento. Se você visitar o túmulo de Allan Kardec, na lápide está escrito: aqui estão os restos mortais de Allan Kardec. Se você visitar o túmulo de Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, na lápide dele estará escrito: aqui estão os restos mortais. Se você visitar o túmulo do profeta Maomé, na lápide estará escrito: aqui estão os restos mortais de Maomé.
Se você visitar o túmulo de Sócrates, na lápide estará escrito: aqui estão os restos mortais de Sócrates. Se você visitar o túmulo de Mahatma Gandhi, você vai ver que lá na lápide dele vai estar escrito: aqui estão os restos mortais. Se você visitar o túmulo de São Pedro, na lápide estará escrito: aqui repousam os restos mortais do grande apóstolo Pedro, o primeiro Papa. Mas, meu amigo, se nós visitarmos Jerusalém e procurarmos um jardim, lá vai ter uma pedra, do lado terá um túmulo, e no lugar onde está essa pedra, em letras garrafais estará escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Quando você escuta isso, o que é que isso causa dentro de você? Quando você lembra que ele venceu a morte, quando você lembra que ele ressuscitou, quando você lembra que foi através do seu sacrifício, meu amigo, isso não pode ficar indiferente aos nossos olhos. Isso não pode ficar indiferente, meus amigos, não pode. Nós não podemos conviver uma vida numa comunidade em que a nossa relação com a fé sejam os eventos, em que a nossa relação com a fé sejam as estruturas. Nós precisamos viver uma vida desejando conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O Benhor vai cantar mais uma música. Nós já vamos orar juntos de novo. Nós estamos aqui nesse ambiente propício para isso. E se você se sentir à vontade, dobre seus joelhos, sente-se, saia do seu lugar. Mas agora eu preciso que você faça a oração mais sincera da sua vida, dizendo que você quer conhecer a pessoa real de Cristo.